Bom, então, na última aula a gente estava vendo sobre, no caso, os conectivos, certo? A gente estava vendo alguns conectivos que tinha na língua inglesa. Então a gente estava vendo uns conectivos que tinha, no caso, de adição, né? Aí também tinha o conectivo de contraste, né? Ou a diversidade. E a gente estava trabalhando isso com a ideia de tentar montar frases, certo? Agora que eu te mostrei esses conectivos, talvez tu perceba, fica um pouco mais fácil de você conectar as frases, certo? Agora você entendeu que você precisa prestar mais atenção, no caso, nas palavras do que nos conectivos em si. Porque o que acontece? Se você já sabe os conectivos, você só precisa saber as palavras, certo? É. E aí, o que acontece? Eu ainda vou continuar com um exercício, vou mostrar algumas palavras e eu quero que você crie frases baseado nessas palavras que eu vou te mostrar, certo? E aí depois eu vou mostrar algumas imagens também. E eu também quero que você monte frases em cima disso. Por que que eu vou fazer isso? Eu tô fazendo isso com o objetivo de fazer com que você explique isso pra mim. O que acontece? Quando a gente tenta explicar alguma coisa, a gente acaba pensando muito mais no que a gente vai falar do que necessariamente do que a gente tá falando, né? A gente tá, no caso, a gente, pô, não, o que que a gente pensa? Pô, precisa manter a coesão do que eu tô falando. Então, quando eu estiver explicando alguma coisa, eu estiver no final da frase, eu posso colocar alguma coisa relacionada à conclusão. Ah, então com isso concluímos que o trabalho, alguma coisa, certo? Você imagina já isso de uma forma coesiva. O que você precisa é das palavras para aquele tema. Então, por exemplo, se seu tema for sobre natureza, e aí você está falando natureza com o assunto relacionado ao aquecimento global, aí você vai falar, bom, então sobre o tema natureza concluímos que o aquecimento global é causado pela ação antrópica do homem, etc. Ele é influenciado por isso e aquilo. Ou seja, você percebe que você tem uma certa estrutura, certo? Você tem uma certa estrutura. Nossa, isso mesmo, estrutura que você usa na hora que você vai falar alguma coisa. E eu quero que você perceba isso, tá? Na hora que você estiver falando, né, e montando suas frases. E eu também eu quero que eu quero que você perceba uma coisa em relação a montar frases apenas visualizando palavras, né, como eu tinha feito do Watch YouTube, e visualizando imagens, certo? Igual aquele cara lá do que tava no avião, né? Você vai perceber uma certa diferença. E tu vai perceber até que é muito mais fácil tu fazer, no caso, frases quando tem algum termo visual do que quando você tem palavras. Porque geralmente a gente está acostumado a descrever o quê? Coisas que a gente vê, certo? A gente está acostumado com isso. Uma frase, uma palavra, não necessariamente ela vai estar, no caso, sendo visualizada alguma coisa. Você que tem que visualizar aquilo, né? Então, dependendo do teu nível de interpretação ou do quão acostumado você está ou não, isso acaba influenciando no qual seria mais fácil para você ou não, tá? Bom, então vamos começar com esse pequeno teste. Eu quero que você me fale uma frase que tenha essa palavra aqui. Transmitindo não, mano. Hum? Transmitindo não. Não tá transmitindo? Ah, sim, não, peraí, deixa eu transmitir aqui. Ah, eu sempre esqueço isso, cara. Ok. Detalhes, né? Ah, detalhes, acontece. It happens. Quero que você use isso aqui. Happened, 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 né? Happened. E eu também quero que você use isso aqui. Worked, worked, certo? Então, happened, worked. Tá? Quero que você Então, monte, quero que você monte uma frase com isso aqui. Happened, no caso, happened, sorry. Happened é algo que aconteceu, certo? Então, no caso, seria o verbo acontecer no passado, tá? Seria isso. aconteceu, então. Hum? Aconteceu. Ser o quê? No passado aconteceu, né? Ah, sim, aconteceu. Ah, tá, eu pensei que você falou o seu. Aí eu falei, o seu o quê? Que isso, Aí rapaz? trabalhou no passado também. Isso, trabalho, isso mesmo. Caso é o verbo trabalhar, porém no passado, ok? Trabalhar. Isso.
Bom, é isso. Eu quero que você monte uma frase, no caso, tem happened e worked. E eu quero que você tente prestar mais atenção como você vai conectar essas duas frases para dar um sentido ah, mais trabalhado nisso, né? Ou seja, se a frase está no passado, use um conectivo que consiga abordar ambos, né? Questão aqui do passado, certo? De uma forma um pouco mais bem trabalhada, mas é de você, ok? Isso, vamos lá. Happening that I worked in my job. Sei Uhum. lá. Então, você, no caso, você disse happened, happened in my work Aconteceu that I that I broken worked, worked worked, 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 tá? worked Worked, worked. Isso mesmo. worked. Isso, né? Isso, worked. Isso mesmo. Ó, não esqueceu mesmo, hein? Boa. Uh, por aí trabalhar. Worked In my job. É. in my job. Yeah. Muito bem. Job. Então você tentou falar, aconteceu que eu trabalhei no meu trabalho, é isso? É, Muito bem bom. redundante. Bom, então, vou te falar uma coisa. O que acontece? Quando você usa um verbo, você, de certa forma, né, tem que usar o sujeito. Pelo menos nesse caso, você tem que usar o sujeito. Porque se aqui é como se você falasse assim, não sei quem aconteceu que eu trabalhei no meu trabalho. Tipo, não faz sentido. É como se você estivesse falando que nada aconteceu, entende? Tipo, não tem necessariamente um autor aqui, entende? Você pode falar, ah, mas eu que sou o autor, né? Mas não, você não é o autor de Happened, entendeu? Uhum. O que você poderia ter usado aqui seria isso aqui, ó. It, Hum. tá? Certo? Então você poderia ter usado it. It. Por quê? O que acontece? Se você fala It happened that I worked in my job, seria entendível. Ok? Isso seria totalmente entendível. Por quê? Porque aqui você estaria conjugando o verbo. Né? Aqui nesse caso, você está conjugando o verbo aqui. Né? Já que ele está no passado. Então você precisa de um sujeito. Você precisa do sujeito aqui. Se você simplesmente corta esse sujeito, é como se você falasse assim: acontecer que eu trabalhei no meu trabalho. Acontecer não tá sendo coesivo com trabalhei, correto? Não tá sendo. Não tá sendo coesivo. Não tem aquela coesão temporal que a gente tem. Se você quisesse falar, aconteceu, né? Como é que seria? Aconteceu que eu trabalhei. O que acontece? Percebe? Percebe que trabalhei e aconteceu? Eles estão seguindo uma coesão, né? Eles estão seguindo uma coesão temporal aqui. Aconteceu está no passado, trabalhei também está no passado. Ou seja, você vai usar o que eu como uma forma de conectivo aqui, né? No caso, você vai usar o que nesse caso, né? Não um que eu, mas você vai usar o que como uma forma de conectivo. Então é como se você falasse assim: aconteceu o quê? Aconteceu que eu trabalhei. Então, tá usando o conectivo o que aqui. E no caso, o conectivo dessa frase seria o that, tá? Incrivelmente seria o that. Por quê? Porque o that é o equivalente ao que. Deve ser mais simples, talvez o mais comum conectivo que a gente usa, né? Uhum, Constância. Se você parar pra ler, com a maioria dessas frases você coloca um quê? sim. Uma pergunta que tu possa ter é por que eu usei o it nesse caso aqui? Por que eu não usei outra palavra? Bom, vamos lá.
Lembra que eu falei pra você que quando a gente estiver conjugando, a gente precisa usar o sujeito? O que Uhum. acontece? O... Quais são os sujeitos da língua inglesa? Aí você pega o verbo to be. I am, you are, he is, she, it, you are, they are, né? Então vamos lá. I é o sujeito, you é o sujeito, he é o sujeito. Quem mais? It, she, it, he, She, it, muito ought, bom. it, we, will e they. Isso aí, we, you, they. Isso mesmo. Very good. Então aqui a gente tem os sujeitos, né? No caso a gente tem o I, you, he, she, it, we, you, they. O que que acontece? I significa eu, certo? Então é como se você falasse eu. Eu estou aqui. I am here. Uhum. You é você no singular. Nesse caso aqui é no singular. Então, you there. Ei, você aqui. Você aqui. You there. He é ele. Mas é o ele para humanos. Bem como she, que é o ela para humanos. Ou seja, você fala he is beautiful, she is beautiful, the baby is beautiful. Certo? Você vai falar nesse sentido. Quando você fala de it, você está falando qualquer coisa que não seja humano. Ah, você falar qualquer coisa deve ser animal, né? It is beautiful. É, Não, o objeto. não é só isso. É objeto, é ações, certo? Por exemplo, se você quer falar que... Literalmente qualquer coisa, né? Uhum. Se você, se você quer falar, por exemplo, it, it, it rain, tá vendo? Por exemplo, imagine que não tem Chover? isso aqui. Imagine que não Hum. tem rains. Você pode falar rains? Rains em São Paulo. Você pode falar isso? Lembrando que rains é, no caso, o ato de chover, tá bom? Lembra que a gente tá conjugando, então a gente vai botar o S no final, ok? Pode, Rains. chover em São Paulo. O que que eu acabei de falar? Quando você Está conjuga, você tem que usar o tá, um sujeito. verbo. Você tem que usar o Um sujeito. sujeito. Entende? Então, está chovendo em São Paulo. Exatamente. No caso, no português a gente poderia dizer chove em São Paulo, né? É, porque no Então, português você poderia dizer chovendo em São Paulo. exatamente, você Mas realmente poderia. começa a frase está chovendo em São Paulo, né? Entende? Então, o que que ocorre, né? O que que ocorre? O it você vai usar para qualquer coisa que não seja humana. Isso vai valer para objeto, vai valer para animal, vai valer para ações, certo? Então vai valer para um bocado de coisa. O it você usa muito, it você usa muito mesmo. Eu até recomendo, né, dar uma estudada sobre isso daqui, porque isso aqui pode te ajudar em alguns momentos, tá? Isso aqui mesmo são coisas, esse aqui do it que eu falei agora pra ti, são coisas que muitas das vezes passa despercebido por, não só por iniciantes, mas até mesmo por pessoas que estão no caso ali no intermediário, ali quase no avançado, né? Então, é importante saber disso, que no caso, sempre que tu for conjugar alguma coisa, é porque aquilo está sendo conjugado. Ou seja, quando você conjuga algo, é que ela está sendo praticada, a ação está de fato sendo praticada, entende? Então, quem que pratica a ação? É isso, é aquilo, aquilo pratica a ação, entende? Então você precisa ser bem específico, por isso que tu precisa falar it rains in São Paulo, certo? It rains in São Paulo, ok? Você precisa dizer quem que tá chovendo, né? Não no caso, não é quem é que tá chovendo, mas quem que tá causando a chuva? A própria chuva. E aí o it vai estar especificando. É isso, ó. É essa aqui, ó. Essa aqui é a chuva que tá causando a chuva, entende? É nesse sentido que o it está sendo utilizado nessa frase. É por isso que a gente pode usar o it não só para humanos, mas a gente também pode usar o it, no caso, para, como eu falei, objeto, animal, qualquer coisa, de fato, qualquer coisa mesmo, não humana, tá? Então, qualquer coisa diferente de humano, você pode usar o it. Outra Ok. coisa, outra coisa também, o it, ele tem uma certa semelhança no sentido de ser utilizado como they, certo? O they, ele é meio que utilizado como it. Só que tem uma diferença. O they, ele aceita tudo, tudo, certo? O they, no caso, você vai usar para coisas não humanas
Você vai usar para coisas que, no caso, são humanas também, ou seja, não humanas e que são humanas, certo? Então você vai usar para ambas. Ou seja, você vai usar para tudo: objeto, humano, não humano, animal, certo? No caso, você vai usar para tudo isso. Mas se você chegar para mim e falar They rains em São Paulo, aí eu vou falar, não, isso tá errado. Por quê? Porque eles choverem em São Paulo não faz sentido, né? Isso aqui Plural, então. não faz sentido. Então você É um it no precisa. plural. Hum? É um it no plural daí. O they é. Você pensou dessa forma. Assim, eu diria que na verdade ele não é o it no plural. Eu diria que ele é o he, o she e o it no plural, de certa forma. De certa forma. Não tô falando que você pode usar o it da mesma forma que tu usa o they. Porque, por exemplo, aqui se você quisesse falar aqui, ó. They happened that, that they worked in my job. Isso não faz sentido. Eu ainda tentei conjugar ainda sem o I aqui. Eu botei o they ainda pra você ver. Mas Uhum. concorda comigo que é estranho? They happened that I worked in my job. Tipo, não faz sentido. Ou they worked in my job. Não faz sentido. Certo? Uhum. Their Certo. job. Faz sentido. Então, você precisa seguir essa coesão. Mas o que acontece? Se você fala algo, por exemplo, como they happened, they happened to be, né? They happened to be. Isso já faria um pouquinho mais sentido. They happen to be, aí você poderia colocar aqui alguma coisa. Por exemplo, they happen to be strange. They happen to be amusing. They happen to be happy. Então, você tá falando que, no caso, eles pareciam, né? Eles pareciam estar felizes, eles pareciam estar engraçados, eles pareciam estar felizes, certo? Você pode colocar nesse sentido. Por quê? Você tá, no caso, falando o quê? Quem que parece, né? Quem que parece? Porque nesse caso é no sentido de parecer, tá? Não é no sentido de acontecer. É no sentido de aparecer. Porque acontece? Pensa comigo, raciocina comigo. Você acontece? Você acontece? Não. Não. Eu aconteço? Não. Não faz sentido. Entende? Então é por isso que você não pode usar o they da mesma forma nessa frase. São frases com sentido diferente. Esse happened, ele vai estar no sentido de parecer, ou seja, de soar como, entende? Ele vai estar nesse sentido. Esse happened aqui do começo, que está em azul, ele vai ter um sentido mais de acontecer. E o que acontece? Você não pode falar que eles acontecem. They happened. They happened. Eles acontecer. Você não pode falar isso. Você não pode falar dessa forma. Por isso, você tem que usar o it. Se você falasse pra mim, it happened that they worked in my job, isso faria sentido. Olha só, vou te explicar o porquê. Se você troca esse I aqui, né, no caso I worked, por they worked, o que que acontece? It happened, né, no caso aconteceu, it happened that. Aconteceu o quê? They worked. Aconteceu o quê? They trabalharam, né? No caso, they worked. Eles trabalharam em meu Uhum. trabalho. Isso faria sentido. Isso faria sentido. Por quê? Aqui você está ensinando que aconteceu alguma coisa, algo aconteceu, no caso, deles trabalharem no teu trabalho, no teu serviço, certo? É nessa ideia que tu deu. Então aqui tu tá conjugando corretamente. Então eu tô só te mostrando essas diferenças pra tu perceber que tu não pode usar o they, por mais que ele tenha semelhanças, da mesma forma que o it, certo? Da mesma forma que o it não dá, realmente. Não tem como. O it é diferente do they, porém, algumas circunstâncias são bem parecidas, certo? Mas aí depende da frase que tu quer montar. Bom, agora que eu falei bastante do it, eu quero que você me utilize o it numa frase e o they numa frase também. Por favor. É isso.
Usar, eu vou usar um pouco. Usar o it e o they numa mesma frase? It e o they. Isso mesmo. Eu quero que você use it e o they. Também. It's here. Don't know. Do not. Is a. Tá. Você pode repetir, por favor? It. Uh, it's here. Do not. Is they. Ah, entendi. Você falou que é. Não, here. Entendi. W. Here. Aqui. Ah, entendi. É porque here e here tem o mesmo som. It here Isso. Tem. It here. É, deixa eu doesn't. ver. É isso que você falou? It here doesn't. Do not. Do not. Isso, does it na forma abreviativa, né? Ah. Ok. It here doesn't. Putz, velho. Caramba, isso tá ruim hoje. Isso aqui não é um. Is they. É isso que eu falei. Isso aqui não é eles? Eles. É isso que eu queria falar? Isso daqui não é eles? Não é deles. Ok, então você queria falar isso não é deles. É isso que você queria falar. Isso aqui não é deles. Bom, você poderia falar isso aqui, ó. Isso. It's Not. Ok, ok. it's not Do not. From. from them. It's not from them, ou seja, não é deles. O que é them? Não they. Them. Ah, você percebeu, né? Por que não Tá they? roubando, hein, cara? Tá roubando Percebeu, aí, né? mano. Percebeu, né? Vamos Tá lá. roubando. Hoje você também vai aprender uma Oh, nossa. tabelinha. Ela é muito importante, então eu recomendo que você tome notas, ok? O que que ocorre, tá? Ah, na língua inglesa, a gente vai ter diferentes casos para a gente poder utilizar. No caso, os sujeitos, certo? Serão diferentes casos. Por exemplo, por que que em alguns casos a gente usa they, em outros a gente usa them? Ou em outros a gente usa theirs, né? É uma diferença. É uma diferença que é necessário saber que eu vou, no caso, trabalhar agora, tá? Então, é isso. Eu vou escrever aqui, então, a tabelinha. No caso, deixa eu escrever de azul mesmo. I, you, he, she, it. Tem que fazer a tabelinha primeiro, né? He, it. Ok? He, you, they. Né? Então, esse aqui é mais básica. I am, you are, he, she, it, you are, they are. Olha, aí você já lembra com o verbo to be, certo? Verbo. Botar isso na cabeça, verbo. O que que ocorre? Essa daqui, toda essa tabelinha daqui, a gente, no caso, ela vai usar quando tiver verbo, certo? Então esse é o caso verbo, certo? Então você pode botar aqui caso verbo. Verbo to be. Qualquer verbo, na real, né? Ah, no caso, qualquer verbo, isso mesmo. Porque o que acontece? Esse daqui do caso verbo é quando está sendo conjugado alguma coisa. Então, quando você conjuga algo, tá? Quando conjugar, no caso, eu vou botar aqui, quando conjugar verbo. Ou seja, quando tu conjuga verbo, o que que acontece? Tu vai estar utilizando dessa parte da tabela, certo? No caso, então, tu vai estar usando essa parte que vai estar sendo os sujeitos que irão conjugar essa parte, né? Do teu verbo. Então, se tu quiser falar eu trabalho, tu vai falar como? I work, né? Agora vem a próxima parte da tabela, que é quando a gente não conjuga
verbo, né? Então, quando a gente, no caso, não conjuga verbo, a gente vai usar essa daqui. Essa daqui que eu vou falar agora. Quando não... eu vou botar aqui. Quando não conjugar verbo, né? Vou botar aqui de uma forma bem crua, porque é bem mais fácil de entender. Então, vamos lá. Se a gente for comparar aqui, eu vou até fazer uma linha aqui para ficar um pouco mais entendível. Tem a linha aqui. I, nesse caso, ele vai virar me. You, nesse caso, ele vai virar you. He vai virar him. Him. Esse aqui você conhece. He vai virar her. Her, ok? It vai virar it. Certo? Que it, no caso, vai continuar a mesma coisa. We vai virar us. You vai virar you de novo. E they vai virar them. Ou seja, esse caso aqui a gente pode dizer que é o caso objeto, tá bom? O que acontece? O caso objeto, ele vai estar sendo pensado da seguinte forma. Eu vou até pegar essa frase aqui para você ver, ó. O caso objeto, ele vai estar sendo identificado da seguinte forma. Quando não tiver verbo, quando nada estiver sendo conjugado, você irá utilizar essa parte do caso objeto. Ou seja, se o they ele é o them, só que para o caso objeto, né? Porque no caso, quando a gente não conjugar o verbo, em vez de falar they, a gente vai falar them, significa que essa frase não tem objeto. Por quê? Olha só, vamos reparar. It's. O it, você só vai estar, no caso, falando it is. It is. Tá? No caso, seria isso daqui. It is. Aí você me fala, ué, mas o it is não é um verbo? Sim, de fato é um verbo. De fato, is, it, no caso, o is é um verbo. É o verbo né? No caso, é o verbo ser e estar, porque é o verbo to be. Mas o que acontece? O verbo aqui, ele é um pouquinho diferente. Não é essa parte aqui que a gente vai pegar. It's not. Quando você fala it's not, você já tá você no caso, você já tá conjugando isso aqui, ó, o not. Você tá conjugando o not, você não tá conjugando them. Entendi? Entendeu? No caso, o que que é deles? O que que é deles? Eles que é deles? Negativo. É o objeto. It's not from them. Entendeu? O que que não é deles? O objeto. Entende? Então, quando você está falando it is, você não está conjugando they, tá bom? Você não está conjugando deles, você não está conjugando eles, no caso. O que tu conjuga, no caso, é aquilo, é isso. It is not. Ou seja, não é. Não é. É isso que você está falando, tá bom? Por isso que nesse caso você pode usar isso aqui. Ou seja, tu vai falar não é, não, né? Não advém, não advém deles, né? Não advém deles, não vem deles. Não vem deles. Ou seja, it's not from them, né? It's not from them. Por isso que no caso aqui o from ele não vai estar conjugando nada, tá bom? Porque o from ele vai no caso tá sendo só para demonstrar que algo vem de, vem from where, né? De onde deles. É isso. Então o from não vai estar sendo conjugado. Por isso a gente vai estar usando isso daqui. E aí o from ele seria o objeto aqui nesse caso, né? Já. Seria o objeto. Aí se a gente quisesse trocar por then, em vez de then, e a gente quisesse falar ele, como que a gente falaria nesse caso? Nesse caso. Como que a gente falaria ele nesse caso? Is not from he? Não. Não. Como que ficaria então? Usando aquela tabelinha do quando conjugado um objeto. Exatamente. Então olha É o o him, him. him. Já viu no Twitter ou em alguma plataforma que eles botam assim, her, him? Já viu assim? Não sei se você já chegou a ver. Aqui no Discord mesmo tem isso. Eu já vi, na verdade, essa aula foi boa ali. Esses, esses verbos conjugados para a pessoa, eu vejo bastante, mas não tinha pegado. Até o me ali agora, que é mais simples, né?
Uhum. E o ir bastante, o os, e o ten também. Uhum. É porque no caso, eu vou mostrar até um pouco mais além. Eu vou mostrar o possessive e o possessive case pra você. Pra você ver as formas totais de como que muda. Não é tão pegado assim, é bem tranquilo. Se eu fosse te mostrar aqui, deixa eu fazer uma outra tabelinha aqui. Que bom que você pegou. Nesse caso aqui, do caso possessivo, o que acontece? É o caso possessivo, ele é um pouquinho mais complicado. É processo. É, por causa de possesso, é o que no caso vender. Vender. É um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo. Tem, no caso, uma situação que tu vai usar, onde, por exemplo, o material é dela. O material é dela, no caso, o material é dela. O Material. material. Aí você já tá pensando já, muito bom. Bom, por enquanto eu vou deixar. Como você acharia que seria esse dela aqui no final? Ten. Ó, você pensou em them, mas them é eles ou elas. Bom, Ah, aí o i o que estranho. acontece? Eu vou escrever agora, no Ah, caso, o ué. caso do possessive, né? Caso possessivo. Possessive. Possessivo. O caso possessivo, ele vai trazer o quê? Vai trazer o my car. É o meu carro, é o meu carro. You car? Não, não é you car, é your car. Your car. Ok. Né? O seu carro, é o teu carro. Him car? Não é him car. É o quê? É o his car. His car, né, no caso. Agora Pera aí. Crescai, pô. Não, eu botei car aqui do nada. Falei, ué, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu botei um car aqui do nada, pra você ver como que eu tô pensando no carro, né? Aí no caso her, como que seria? Seria, no caso, her car, né? Sim, esse caso você vai repetir de novo. Eu já Er. explico, já vou explicar o porquê. It. Nesse caso ele vai mudar. Vai ficar assim, it's. Um jeito bom que eu recomendo você ver a tabela, veja a tabela dessa seguinte forma, tá bom? Ó, divide essa linha no meio. Divide essa linha no meio. Pensa no seguinte, caso objeto é tipo caso verbo. Qual que é a diferença dos dois? Um tem verbo, o outro não tem. Fica muito mais fácil, tá bom? Porque esse daqui eu vou passar mais um e aí tu vai ver do que eu tô falando. It's, tá? Esse no caso it's é esse carro. It's car. It's car. Ahn, agora us, não é us car, é our car. Você já chegou a ver essa daqui? Our. O-U-R. Ou. Aí, you nesse caso, como your tá aqui em cima, né, de você, vai ser a mesma coisa. Your, tá bom? Não é your, não é porque tá no plural que vai ter yours aqui, tá? E aí, por fim, them vai virar their. Their cars, né? Their car. Their car. Ok. Bom, Caramba. ok. Aí eu vou dar uma dada aqui. Esse daqui é o caso possessivo. Aí, o que ocorre? Se o pronome pessoal, né? Que no caso, o pessoal aqui é o caso verbal, né? Eu falei o caso do verbo porque fica um pouco mais fácil de lembrar, né? Que você falou, pô, qual que é o caso do verbo? É quando eu tenho. Você conjuga alguma coisa. I am, you are, he, she, it, you are, they are. Entendeu? É quando você não usa o verbo, você vai usar o outro, que é o me, you, him, her, it, us. Nesse sentido. Já o caso do possessive, do possessive, né? Caso possessivo, você só vai usar ele, no caso, quando você tiver um substantivo. Olha só, tá percebendo a diferença? No caso, semelhança, né? Tá percebendo a semelhança?
Esse aqui você só vai usar quando tem substantivo. Esse aqui você só vai usar quando tem verbo. Aí, o caso objeto você já vai usar quando não tem verbo. O próximo caso você acha que você vai usar quando? Siga nessa Hum, lógica. Se o possessivo tu vai usar só quando tem um substantivo. não tem o substantivo. Exatamente. Muito bom. Vai usar quando não tem o substantivo ali pra você indicar, certo? Aí o que acontece? Então, esse aqui você vai usar quando tem o substantivo, né? Pra você poder indicar a posse. E esse daqui você vai indicar quando não tem. Muito bom. Isso aí. Aí o que acontece? Esse daqui vai mudar um pouquinho, mas relaxa, não é tão difícil. Esse daqui seria o caso possessivo, né? O outro caso. Por isso que eu tô falando de possessive case. Caso possessivo. Aí o que que ocorre no caso possessivo? No caso possessivo, a gente vai ter a seguinte situação. O my, ele em vez de my, ele vai virar mine. Então vai ser Minecraft, né? Isso aí, mine, tá? Your. O que acontece? Eu cheguei a falar pra você que quando você usa o your, no caso, você não vai simplesmente botar um S ali porque tá no plural, né? Mas nesse caso, tu vai botar um S, tá? Tu vai botar um S. Porque ele vai. Esse S, ele é aquele famoso apóstrofe S. Não sei se você já chegou a ver isso, né? Você já viu alguém escrevendo, por exemplo, desse jeito? It's. Ou, por exemplo, deixa eu pensar. Aquele exemplo que eu dei do Peter's car. Peter's car. Esse apo... Piracicaba. Tá vendo? Esse S, Peter's car, lembra que eu dei, em vez de ser the car of Peter, né? O carro de Peter, será somente Peter's car. Carro de Peter, certo? Peter's car. Esse apóstrofe S, ele não é plural, não. Ele vai indicar, é um possessive case. Por isso que a gente vai estar utilizando aqui, em vez de your, vai estar indicando yours. Só que sem o apóstrofe, tá? Vai ser só yours. Sem o apóstrofe. His vai ser a mesma coisa, vai ser his. Her, por outro lado, vai ser hers, tá bom? Então tu percebeu, né, a lógica aqui, tá vendo? S, S, S. It's, o que acontece? Já tem S no final, igual o his. Então você vai botar mais um S? Claro que não. Você vai continuar. Our. Como que tu acha que vai ficar o our? Siga nessa lógica que no final eles estão botando um S aqui. Vai ficar no caso ours. Tá vendo? Então, é uma coisa que realmente é bem tranquila de pegar. Your. Como que você acha que vai ficar your no caso possessivo? O caso vai ficar yours. Tá vendo? Igualzinho de cima. E por fim, there. Seguindo essa lógica aqui, você já entendeu, né? Você vai botar só um S no final. Então ficaria mine, yours, his, hers, its, ours. Ours. Esse aqui é um pouquinho difícil de pronunciar. Ours. Repita comigo. Ours. Muito bom. Ok. Yours também. Yours e theirs. É isso. O que que ocorre? Eu fiz dessa maneira. Vou até dar uma ampliada aqui. Fiz dessa maneira para você entender como que tem que uma certa conexão entre eles. Tá vendo? O I é conectado com o me porque o me ele tem o mesmo significado de I, certo? E o my ele é conectado com o mine porque ele tem o mesmo significado de mine, entendeu? No caso, o my é o meu, o your é o seu, o his é o dele, o her é o dela, o its é também o dele e o dela, né? O our é o nosso, o your é o dele, é o de vocês, no caso, não, de vocês. E o their é o deles, ou delas, né? Então, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa aqui.
Ah, eles vão ter um sentido parecido. Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui para que você consiga entender. Então, será I, me, mine, mine. You, your, yours. He, him, his. She, her, hers. It, is. We, us, are, ours. You, your, yours. E por fim, they, them, their, theirs. Né? No caso seria isso. Ok? Tá. Ok. Só pra ver se o meu microfone tá funcionando. Tá aí, ô Pedro? Alfredo? Ele caiu. Ok, tudo bem, não tem problema. Alô, alô, alô? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza, Que você beleza. tinha caído ali, mas tudo bem. Tô vendo. Bom, então eu te mostrei. Eu te mostrei tudo isso aqui. Agora eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu não acabei não dando é, alguns exemplos pra ti, Exemplo mas prático. isso, um exemplo prático, assim. Eu quero que você me identifique se eu estou certo ou se eu estou errado falando certa frase. Por exemplo, se eu chego e falo pra você assim, Opa, deixa eu escrever aqui um pouco mais perto, né? Se eu falo this is my car. This is my car. Está correto? Correto. Correto. Por quê? Porque você está falando que esse é o meu carro. This is my car. My car. Certo? E lembrando, o my ele tem o mesmo sentido que o me, lembra? Só que nesse caso, por que tu tá usando? Porque aqui tu não vai ter necessariamente um substantivo para conseguir aplicar ali. Eu dei essa ideia de quando não tiver substantivo. 28. Eu dei ideia de quando. Tem várias formas contraídas no caso aqui, né? Mas é isso. Se você chegar aqui e usar o V, você vai estar usando o sentido de have mesmo. Bom, this is my car. Ele estaria correto porque no caso aqui você está usando o verbo. Né, no caso, o verbo não, perdão. No caso, você vai estar usando o possessivo aqui para indicar, né, o carro. É isso. Só que o que que acontece? Lembra que eu falei pra você? Sobre quando tem substantivo, não é? Só que é um pouquinho mais além que isso. No caso, o que que acontece? Você vai usar esse caso do my, no caso do substantivo só do possessivo, quando você tiver um substantivo pra poder colocar alguma coisa, pra poder colocar. Ou seja, essa ideia que você precisa ter. Ok, eu tenho o my, mas o my o quê? Se você chega e fala pra mim, se você chega e fala pra mim, this, this is my. This is my, tá correto? Hum, Sim? acho que sim. Não. Vamos Não lá. sei. Vamos ver a Existe regrinha. é aberta, né? Quando tem substantivo, você usa o my. Quando não tem substantivo, você usa o Mine. mine. You, my, mine. My não existe. You, my, mine. Ó, You are mine. você na minha mente. My mind. You are in my mind. My mind. Perceba. Você me montou uma frase. Agora eu vou te mostrar o porquê que isso daqui tá errado primeiro. Olha só. This is mine. Isso é meu. Meu, o que que é meu? O que que é meu? Você não tá indicando. Ou seja, esse daqui você usa meio que pra, entre aspas, porque você não conjuga. Pra conjugar. Conjugar, entre aspas. Eu tô botando conjugar porque não é conjugar. O que que eu quero dizer? Você precisa ter uma aliança, você precisa ter um laço, tá bom? Você precisa ter um laço entre uma coisa e outra. Aqui é como se você falasse assim. Você quer falar da sua casa. Ah, aí você aponta lá. Ó, that.
That house is my. That house is my. Você chega e fala, Aqui. that house is mine. Só que isso tá errado. Sabe por quê? Porque é como se você falasse assim, ó. Essa casa, essa casa é meu. Entendi. Essa casa é meu. Entendi. Ele não tá errado, entendeu? Você não tá necessariamente conjugando alguma coisa. Quando você usa, quando você, no caso, My mind. quer se referir, no caso, a você, mas você não tem um substantivo, porque nesse caso você não tem. Olha só, aqui você tem o this is. Isso é, ok. E depois disso, que é o que importa, this is. This is my o quê? Você não tem. Então aqui você não tem substantivo. Uhum. Mas se você chega e fala pra mim, this is Is are my, my are. this is my work. Isso daqui tá correto? Yeah. Esse é meu trabalho. Sim. Por quê? Porque não necessariamente tu precisa de um substantivo para poder, no caso, utilizar. Eu dei a ideia disso aqui quando, no caso, quando tem um substantivo e quando não tem um substantivo, mas a ideia em si é como eu coloquei aqui, ó, no caso possessivo. Quando não tem posse e quando tem posse. Pode ser. Uhum. Porque perceba, se você Ah, analisar essa frase do work, por exemplo, no momento, se você analisa essa frase do work, esse é o meu. Meu o quê? O que que é meu? Meu trabalho. alguma. Ok. É o meu trabalho. Ou seja, você está se Tomar posse de referindo. algo tem que ter alguma coisa, né? Exatamente. Entende? Então, esse aqui você vai usar. Por quê? Porque tu vai ter um substantivo para ele existir. Certo? Essa é a ideia que É. tu precisa ter. Como é que você Agora, chamaria essa tabelinha? como que eu chamaria essa tabelinha que eu fiz aqui agora? Uhum. Hum, eu chamaria de tabela dos sujeitos. Tabela dos sujeitos. Então, eu chamaria assim. Passa toda a tabela aí. Passar toda a tabela? Não é, aí tá pegando só uma parte aí. Que dá pra printar, tomar nota. É. Posse. Quando tem posse. Quando tem Beleza, posse. beleza. Ou seja, aí fica muito mais fácil de lembrar dessa forma. Um é quando conjuga verbo, outro é quando não conjuga verbo. Ou seja, não tem. Um é quando tem posse e o outro é quando não tem posse. Eu fiz dessa forma aqui bem explicativa. Eu acho que eu nunca vi uma tabela assim, na real. Eu não sei se alguém já chegou a fazer alguma coisa parecida com isso, mas eu decidi fazer aqui Mas porque. conjugação do sujeito, né? Hum? Então, conjugamos verbo, aí seria conjugar o sujeito. Caso. Nossa, é verdade, né? Conjugação dos sujeitos, dá uma boa. Conjugação entre aspas, né? Mas caso sim, eu entendi o que tu quis dizer. No caso, a gente só conjuga verbo. Mas tudo bem. Ahn, Verbo relacionado ao sujeito. Conjugação de verbo relacionado ao sujeito. mesmo. Bom, o que acontece então? Agora você entendeu. This is mine, então tá errado. Agora você me perguntou, mas you are in my mind. Seria correto? Vamos lá, tenta analisar pra você mesmo. Tá na minha mente. Você está aonde? É mine mente. Tem que ser mine. My o quê? Você está na Mine. minha. Você está na minha o quê? Na minha? Mente. Tá na minha mente. Ou seja, tá percebendo que tu tem aqui essa correlação? Tu tá impondo posse. Tá impondo a posse da tua mente. É como se você fizesse isso aqui, ó. Mente minha. Entendeu? Mente minha, você estar. Mente minha, você estar. Isso. É como se você literalmente falasse desse jeito. Mente minha, você estar. Então, aqui você tá indicando, né? Que no caso a mente é sua. Você está, no caso, você está indicando que a mente está pertencendo a você. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos consertar isso aqui, né, no caso, né? Ok, se não é this is my, o que que tem que ser então? I, me. Mine. Aí tem o my e o Mine. mine. Muito bom, Minecraft, né? A gente lembra. Mine. Não, 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 meu. Sim, yes, yes.
Yes, bro. Então aqui seria mine, certo? Seria isso aqui. Em vez de mine, seria mine. Ou seja, this is mine. Ou seja, isto é meu. Isto é meu. Aham. Isto é meu. Tá. Isso é meu. É nesse sentido. Então, this is mine, né? A gente vai usar no final da. Opa, uma coisa. Ah, aí você fala, pô, então o mine a gente só vai usar no final da frase, né? Não. Quer ver, ó? Vou te mostrar. Se você chega pra mim, fala, por exemplo, my is blue. Isso aqui tá correto? My is blue? Não, Não. que porra é essa? My is blue. É, você estranhou, né? My is blue. O meu é azul. O que que é isso? Você estranhou. Se, Pois vo- é. se você chegasse e falasse também my and you, faz sentido pra você? Não. Não faz sentido. Bom, então, o que que você tem que usar aqui? No caso do, Ah, do my is blue. Lembra da tabelinha? I, tem o me, tem o mine, tem o my também, né? Me, my. Então tem que usar aí. vai ser. Ah, vai. Se você quer indicar posse, Aí, você quer mas do indicar Yu, você tá dizendo ou da primeira? Da primeira? desse aqui, ó, da primeira que eu Ah, tô o indicando. segundo é Ai, né? O segundo é I. É, aí Yu. Não tem I, como. Não, I. eu tô falando da segunda frase aí de Ah, My entendi. End. Ah, tá. Então seria, O- no caso, você acharia que seria Vamos I colocar and nem you. mais. É isso? É, Bom, mas vamos pro o ve- azul, ver My Blue. É, quando que você usa ele- I? seria Mine. Ah, muito bom, seria mine. Mine is blue. Ou seja, É, o meu é azul. O meu é azul. Entende? hum, Então, é como se você falasse o meu. Toda vez que você usa o meu, né? No caso, é como se você falasse o qual a cor meu, da sua qual a cor da sua camisa? a Não, qual que é minha. a cor da sua celular? Ah, qual que é a cor da sua Do carro? camisa? Aí você chega e fala: Mine is blue. Mine is Yes. blue. My shirt, né? Mas se você falasse a cor da minha camisa, tu teria que falar assim, ó. My. Não, seria mais no sentido de resposta, né? Alguém já Sim. perguntou. Mas. My shirt is blue. Blue. Ou seja, tá vendo que aqui eu usei o my? Por que que eu usei o my? Porque aqui, o que que tá em minha posse? O que que está em minha posse? A minha blusa. Minha blusa é azul. Se você chega e fala aqui, mine is blue, o azul tá na sua posse? Não. Se você fala assim, minha camisa está azul, o azul tá na tua posse? Minha camisa está azul? O azul está na sua posse? Uhum. Não, a camisa. Azul A é só camisa um que tá na tua substantivo. posse. Sim, exatamente. Então é por isso, quando tu tem a posse, quando tu tem aquela posse, tu vai usar o quê? O my, o your, o his, her, it, our, your, their. Quando não tem a posse, você só vai botar o S e lembrar dos esquisitos. No caso aqui, qual que é o esquisito? O único aqui, o mine. Aí, por exemplo, o his, pô, como que o his termina? S. Ah, então não precisa botar mais S que o S já tá lá, entende? Ah, como que o its termina? Pô, o its termina com S. Ah, então não precisa botar o S porque ele já tá lá. Então pensa dessa forma. Pensa dessa forma que fica um pouquinho mais fácil de pegar. Ahn, eu recomendo, eu recomendaria tu ter um livrinho à mão, sei lá, algum caderno assim, e escrever. E esse seria bem mais fácil de pegar. Mas, Não, mas aí, você vai pro Notion. Aí você vai pro mas Notion. pode ser no Notion também.
Problema. Que lá já tem uma listinha, né, do alfabeto, verbo to be, verbo to do, como negativar as palavras, interrogar as palavras, afirmar as palavras, Uhum. verbos auxiliares e vai. Só os pronunciei, as aulas mais práticas, né, que aí não é mais nota, é mais prática mesmo, né, como o Sim, nome diz. mais prática. Falar, ouvir, né? O speak e o English. O speak e o listening é mais Listening. prática, né? Isso. Não é muito, não tem muito de ficar tomando nota, não. Tipo, até Uhum. dá, ou sei lá, mas Não é muito. não é não. Tomar nota é mais no read e na escrita mesmo. Isso Estruturar a frase, sabe? Estruturar. Mas para falar e ouvir é prática. aí. Bom. A gente podia entrar na call no CS e começar a ficar igual maluco num time de cinco. Todo dia a gente a gente entra só de dois com três handles. Ai, meu Deus Aí a do gente céu. começa só a falar inglês, a gente finge que não sabe falar português. Nossa, velho. E a reação do dá pra gravar isso aí, mano. Colocar os treinos no YouTube. Vai ser engraçado. E os caras do Ai, ai. CS, eles são recíprocos, né? Bem recíproco eles, tá? Eu não understand, cara. Rush, rush. You say rush? B? 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 What's B? É B? What is that? Eu tinha um amigo que a gente. Um pouquinho antes, eu conheci esse cara. E eu conheci ele numa partida de. Primeiro e contra, né? Eu gostava de mandar umas paradas lá. Eu colocava, de bem com a vida. Well, well, well. Well, well, lá, sei, life, well, life. Life is Be- good. é, eu esqueci o começo Ah, agora, você quer mas é falar well, life. De bem com a vida. de bem com a vida? É well life, mas tem uma palavra antes, uma letra antes. É uma palavra. Coffee? Well life. Você quer dizer, tipo, ah, o, ah, well, well with life? É isso? Isso, Bem com well a e vida. life, de bem com a vida. Isso, well e life. Aí o cara lá, ele mandava um what look me, alguma coisa assim. É que Aí, assim, é que de na próxima bem. partida a gente entrou junto, é meio que, assim, a gente ficou lá. Só que eu não sabia, né, então, tipo, não é que eu não sabia, tá bem menos que hoje, que eu não sei, né. Vou ficar mais repetindo. É que assim, Era well with life, eu não sei se ficaria muito legal, tá ligado? Eu usaria, por exemplo, content with life. Contente com a conta. vida. Que eu Content. queria passar a expressão de bem com a vida. Você quer passar essa expressão? No caso, usaria content. Eita, poxa! Que aí feeling com a vida também, né? Tem mais sentido. Content with life. Nesse sentido, né? Contente com a vida. Mas tudo bem. Ahn, Well life. e, ok, então. Acabou que acabou Well with com life. with life, ok. I'm well with my life. Você poderia falar I'm well with my life. My life. Não, Uhum. não com a minha vida mesmo, com a vida, tipo, uma Ah, expressão. sim. É porque seria mais no sentido de expressão mesmo. Well with life. Tipo, tem essa expressão no português, de bem com a vida. A gente não fala de bem com a minha vida. É uma expressão, tipo, de bem com a vida, quando a pessoa é uma pessoa tranquila, uma pessoa de bem com a vida, Se a pessoa você, não. É se mais no você sentido de falar. expressão do que formulação de uma frase, Então, né? De bem com a vida. Uma expressão a representar que é uma pessoa do bem, pessoa que tá tranquila com a vida. então seria at peace. Isso já dá a entender que é a vida dela, tal. Bom, não com a vida dela, mas com a vida na vida, né? Tipo, a vida. Isso. É Entendi. tipo isso. At Que isso? peace, at peace with life. É assim que você deveria falar. Well with life não existe, tá? Que seria isso aí? É peace? Caso de paz com a vida. É algo assim, né? De paz com a vida. Aí não é de paz, é de bem com a vida. É, de paz, de bem Mas com a é vida. por isso que eu tô falando, porque é uma expressão, né? Não, uma expressão. Mas a que chega mais É, próximo disso é o isso. tradutor, ele me manda sempre well with life. É, well with life, não sei não, Bem com a mano. bem com a vida, Realmente, fica bem com a ninguém vida. usa. Fica ahm, bem com a vida. eu particularmente nunca vi ninguém usando isso. Mas tudo bem.
É, mas aqui Um, ficou meio estranho. Quando eu que coloco isso? no português, ele me traduz o Well Life. Eu faço a troca, aí ele fala que tá bem com a vida. É uma merda também, é muito superficial, velho. Por isso, né? Mas acontece. Bom, Tá vendo? eu vou mostrar uma foto agora. Eu quero que você analise essa foto pra mim e eu quero que você descreva ela. Mas eu quero que você descreva ela utilizando isso daqui. Nossa, isso aqui vai ser complicadinho, hein? No caso, Falou? alô? Pronto, eu quero que você use isso aqui. Mine e your. Yours. Meu e seu? Hum. Isso, meu e seu. Muito bom, muito bom. Tá lembrado, hein, da tabela. Very good. Is good. Bom, já que você tá tão lembrado assim, eu vou Ih, dificultar, não, que isso, cara. eu vou dificultar para você. E eu quero que você fale mais uma Na frase. verdade, foi sorte, cara. Eu tava de brinco, cara. Você não falou que você está peace with life? Pois é, agora você vai ficar peace with life mesmo. Eu quero que você use us e our. Ela diz, que isso, cara? Nossa, quer que eu faça uma Ours. frase com essas. Não, eu só quero que você use mine, your e depois eu quero que você crie outra frase com us e ours. Mine. Lembrando, us no Your, caso. your family deal with mine money. Lembra quando que você usa o mine? Minha, né? É. Calma aí. Quando Tava te testando, cara. hum, você tem que lembrar quando você usa no caso um sujeito que esteja no caso do possessive case. Your family is what? Is what? Mine. What? Não, é what, perdão. I'm Watching. sorry. Watching. What? What? Watching. What? Melhor? Você tá falando como what. What? Ok, deixa eu te ajudar. What? Tenta falar assim. Watch. 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 Watching. 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 What? Watching. Watching. What? Watching. 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 Melhorou muito. My family is watching. Watching. Ok. Não. Your family watching my life. Não. Your family watching mine life in YouTube. Lembra como você usa o mine. Aí você falou Minha vida. mine life. Minha vida. Então, você tá pensando nisso, mas se você quer falar minha, também tem o mine. Você tem que lembrar da Hum, diferença. Qual que é a diferença do my pro mine? Lembrar Ah, disso. posso. Então. Your family is. This. É, with. Como que eu falar algo? Something. Something mine. Entendi. Você falou que a sua família tá comendo algo meu? Não, cara. Eu não É, tinha entendido o que você tinha falado. a sua família está com alguma coisa minha. Ah, então seria algo como your family Your family. Your family. is with Is with. with. Ok, with.
família é com. Isso, né? No caso, a minha família está com algo meu. Something mine, né? Assim, your family. Strain Você falou isso mesmo? of family? Tem certeza? Your family, sua família. Então, Eu acho que vou encaixar um mine aqui, mas tinha pegado o contexto. então, o que que acontece? Eu lendo isso aqui, eu achei um pouco estranho. Tá gramaticalmente correto, tá? No caso. Your family is with something mine. Você pegou a ideia. Eu percebi. Você pegou a ideia. No caso, your family, você aplicou o your como? Your. O que que é seu? O que que é sua? A família. Sua família. E aí depois o mine. O mine, no caso, você está falando que é seu. No caso, something mine, né? Depois, não tem nada depois que o mine, né? Só anteriormente. Ok, entendível. Só que fica gramaticalmente incorreto por conta da incoerência que tem. Entende? Não fica. Não faz sentido. Ser detectada. Alô? Alô, tá ouvindo? Tô vendo. Ah, eu não tava te ouvindo antes. Tô vendo, tô vendo. Alô? Tô ouvindo aí? Então, se você. Então, o que acontece? Se você chegasse pra mim, Alfredo. Deixa eu perguntar, você tá me ouvindo? Só pra eu ter certeza. Tá bom. Ok, Então, ok. Costumes, né? Mas velhos hábitos não muda. sim. O que acontece? É por causa desse is with. Is with. Is with que é a coisa que tá errada. Entende? Por que que acontece? Family. Family, você tem que imaginar o seguinte. Family, ela vai conter que sujeito? Porque as palavras, elas contêm sujeitos, correto? Porque, por exemplo, Jonas. Jonas é um homem. Então, qual que é o sujeito dele? I, you, he, she, it, you, they. Qual que é o sujeito? No caso, he. E se Ih, fosse Joaquina, qual que seria o sujeito dela? Joaquina? Aham. Nada que ela lançou um Joaquina, velho. Joaquina. É, Pô, é é muito. dela, né? Ok, você Xi. pensou no dela. She, muito bom. Agora olha esse family aqui. Family é o quê? É nosso, é Família. dele. O que que você. Quando você quer falar, por exemplo, no caso, que essa é a minha família. Você vai falar o quê? This is. This is. This is. Ou seja, This o is family. sujeito. Exatamente, o sujeito vai ser it. A família no caso, it, tá bom? Só que não fica estranho? Não fica estranho family com it? É, Nesse caso fica estranho. Porque olha só, certo. fica estranho. Hum, Porque quando que a gente usa it? Com alguma coisa. Caso a gente vai usar quando a gente vai se referindo a qualquer coisa que não seja necessariamente humana. Mano, yes. E aí nesse caso fica meio estranho, porque a gente tá botando family com it. Só que, no caso, de fato, o sujeito correspondente é it mesmo. Só que quando você coloca com it, é como se você falasse: sua família é. É desse jeito que você falou. Tua família é com alguma coisa meu. Agora tu percebeu o que tá de errado? Porque aqui tu falou your family is, ou seja, tua família é. Aí tu fala, ué, mas isso também não é está? Sim, é está. Só que nesse jeito tu colocou como se fosse é. Por isso que ficou estranho. Your family is with. Sua família está com
alguma coisa minha, se ele pensa dessa forma. Mas na língua inglesa seria como se você falasse your family is with, ou seja, sua família é com. Entende? Não faz sentido. Aqui você poderia falar your family has, em vez de is with, tá bom? E aí ficaria como? Your family has something mine. Por que a gente usa o has? O has, ele é de qual verbo? Has. O Não, has, ele é do have. do have, tem? Então tem. Ou Tem. seja, concorda comigo que fica muito, além de mais claro, fica muito mais nítido o que tu tá pedindo? Your family has something mine. Lembra que family a gente usa, no caso, o sujeito it, por mais que fica meio estranho, né? Lembra que a gente usa o it com family? Como que a gente conjuga no verbo to be o he, o she e o it? Qual é o verbo que a gente usa? Pros três. Lembrando, O- pode falar, pode falar. é o it mais o it no. Esse é o it na forma. No caso, você vai falar he, it, she, it. Ficaria, ficaria assim se It. você falasse. Se quis falar It. is. Is. É porque assim, he is, she is, it É, is. seria a conjugação do verbo, né? To Isso be. mesmo. É isso que eu tô tentando te mostrar. Por isso que a gente vai ter que usar o has. Por quê? Na hora que tu for conjugar, vai ser I, I have, you have. Aí depois, vai ser he have também? Hum, Negativo. Vai ser he has. has. He É. has, she has, it has. Aí Aí parou. volta o rei. É os Entendeu? esquisitos. Exatamente, é os esquisitos, lembra? É os esquisitos. It, you. Aí depois botei o caso we, né? It, we, you, they. Ou seja, o que que acontece? Percebe que os três aqui, eles têm algo em comum, que é no caso utilizar o quê? É utilizar o is. Todos eles utilizam o is. Por quê? Porque o is vai estar sendo conjugado. E aí quando você conjuga o verbo have, né? No caso, quando você está conjugando o verbo have, você vai ter o has. Então vai ser no caso, your family has something mine. Ou seja, sua família tem algo meu. Percebe que fica muito melhor? Fica Ok. muito melhor. Aham. Porque Sim. o is, no caso, o is, meu Deus, is with, I'm sorry. Is with é como se você falasse, ei, ele tá com, ou seja, ele tá do lado de. Ele está com, ele tem algo, mas no sentido de quê? De companhia. Ou seja, he's with, he's with Lucas. Ou seja, ele tá com Lucas. Ele tá com isso, ele tá com aquilo. Ou seja, no sentido de mais ser, no sentido de ser mesmo, no sentido de existir. Entende? Esse is vai estar no sentido de existir. Por isso que eu te mostrei que você não pode usar o with, porque fica estranho. Agora você entendeu por que fica estranho. Eu te parabenizo, você entendeu que ficou estranha a frase. Mas você não sabia como que você aplicaria. Formular a frase. Yes, my friend. Mas eu estou feliz, você entendeu que tinha alguma coisa errada na frase, isso já é ótimo. Your family has something in mind. Perfeito, você utilizou perfeitamente aqui, né? Os sujeitos. Gostei, você percebeu, no caso. O mine, lembrando, o mine você não vai usar somente no final da frase, tá bom? Você precisa entender isso. O mine, tu sempre vai usar quando tu não tiver, no caso, alguma coisa para aplicar. Tu não tiver posse, certo? Então, por exemplo, tu vai falar mine car. Tu não vai falar mine car, por quê? Porque o mine tá dando posse. Mas se você chega e fala pra mim, por exemplo, my
and her. You. Não faz sentido. Hã? My and her. Não faz sentido. Certo? Agora, se você falasse, se você quer aplicar no caso com her, você poderia falar him. Him and her. Him and her. Poderia falar. Isso é uma coisa. Mas mesmo isso aqui não faz muito sentido. Porque o que acontece? Isso aqui, como que você usaria isso aqui, cara? Nossa, começou a bagunça aqui em casa. Começou a maluquice. Start. Tá. Crazy. It started crazy, né? The madness, na verdade. The madness. A gente chama de madness. Ok. Madness. Isso aí. Mas você pode falar craziness também, né? É, Crazy. crazy madness. My. Tá aí. Bom, ok. Ok. Bom, Alright. agora que você fez essa frase da família, eu quero que tu faça uma outra frase pra mim. Só deixa eu achar aqui onde que eu tava. Aqui, achei. Quero que você faça outra frase pra mim, utilizando agora o us e o ours, tá bom? You are so beautiful. Uhum. Esse ele tá no Hum. nós, né? E Us. Us, no caso, é o. A gente. Nós, isso mesmo, nós. Us é nós. nós, Nós e ours é no nosso, tá bom? Nosso. Us, nós. nós é nós. Ok. Usando a foto aqui. Was, estamos. Como é que estamos? Estamos? É. Entende? Você fala nós estamos. Não sei. Você quer Pode ser falar will nós? has, you wills. Nós estamos nos. Não, tá difícil formular essa frase. Nós estamos nos nossos computadores. Foi difícil. É, pra O formular assim. Mas tá que... certo. Hum, Nós estamos nos nossos computadores? nós estamos. Só que se você falar nós estamos, tá falando we are. Ah, Are. nós. O que acontece? O que acontece? O us, ele é deriva de quê? De we. É, We deriva de us e o us deriva de ours. E o ours deriva de our. Tá vendo? Então, esse é o problema. Você não consegue montar uma frase muito bem, né, para isso aqui. Porque é difícil mesmo. É difícil. Eu admiti pra você. É realmente difícil. Se você olha essa foto aqui, você vê o quê? Bom, você vê pessoas, parece uma família. Eles estão tirando foto no celular. Então, eles estão sorrindo, né? Então você poderia falar, por exemplo. Deixa eu me ver. we Hum. was You starting and or in war funny. Nós como. estamos assistindo no nosso. Não. Você. É esse o problema. Você tá falando estamos, estar. O estar, ele é um verbo. E quando você tá usando o verbo, você tá conjugando o verbo por causa que tem o sujeito. E o sujeito vai mudar por conta disso. Então, você precisa tocar daí. Nós, né? Você poderia falar assim, ó. Look at us. That is ours. Ou, por exemplo, look at us. That photo is ours. Tá vendo? Aqui você usou os dois. Quer ver, ó? Você falou look at us. Não, no caso, olhe pra nós. Look at us. Look at us.
Uhum. Let us. Aí depois, that photo, Caralho. that photo is ours. O que acontece? Tô vendo a foto que é nossa. That photo is ours. Ou seja, aqui você tá usando. Isso aqui ficou meio estranho, na verdade, né? Nós vimos, né? Hum? Então, viu, tá vendo? Nós vimos uma foto que é nossa. Não. Na verdade. Na verdade, o que acontece? Deixa eu te falar. Look at us. No caso, esse aqui deveria ser at, espaço, us. Look at us. Look at us. Olhe pra gente. Olhe pra nós. Olhe pra nós. Look at us. That photo is ours. Ou seja, o que significa? Essa foto é nossa. Ou seja, essa é uma forma muito difícil, inclusive. Mano, esse aqui é realmente complicadinho. Essa foto é nossa. É uma forma que você pode dizer olhando essa frase, né? No caso, perdão, olhando essa foto aqui. É um exemplo que eu consigo te dar. Então, assim, talvez tu tenha percebido que essa foi bem mais difícil que o mine e o your. Não sei. Talvez tu tenha percebido isso. Faria um sentido. Por causa que tu não tava conseguindo perceber o quê? No caso, em relação ao us. Você tava utilizando o verbo estar. Por quê? Porque você tá muito confortável com isso. E aí, quando eu cheguei e te tirei da zona de conforto, você não sabia o que fazer. Aí você falou, mas como que eu vou falar? Pô, preciso usar o estar. Não necessariamente. Se você quer, por exemplo, falar uma frase sem usar o estar, using the one, você pode falar, look at us, olha pra gente. Entendeu? O Então verbo tem. Hum? é em conjugar o verbo, né? O está. Sim, mas nem sempre você Vai ser igual precisa. conjugar o verbo. Uhum. Mas nem sempre você precisa necessariamente estar conjugando o verbo. É isso que eu tô te mostrando. Tem vários Uhum. jeitos de você se comunicar e isso daqui pode abrir leque aqui para você melhorar a tua fluência também. Se você perceber sobre os sujeitos e praticar mais eles, você vai conseguir perceber que eles têm essa conexão. E se você perceber o modo que eles são utilizados, você também pode ter mais frases na sua cabeça, tá? Que vai ser bem mais fácil de você montar coisas detalhadas, porque nem sempre tu vai estar olhando para uma foto e tu vai estar pensando num verbo. Por exemplo, o avião. The airplane. Você vai falar the airplane. The airplane o quê? O que o avião tá fazendo? Is flying? Mano, O avião tá voando? Mas, nós estamos. É, yes. mas em vez de estar voando, o que você acha de falar the airplane is on air? Tá vendo? O avião is on air. Air. Tá vendo a Ok, diferença? O avião tá no ar. Ficou muito mais detalhado do que voando. Percebe? Então é ok. esse tipo ahm, de atentamento que você deve ter na hora que você estiver montando alguma frase assim, tá? Ok. Bom, ok. Eu vou pegar uma outra foto, tá? Eu quero ver o que você vai me dizer olhando essa foto aqui. We're together. Ah, já pensou Ah, nisso, né? não. Ok. Estamos vendo o pôr do sol. Hum. E Estamos como juntos vemos o Nós pôr do estamos sol. vendo o pôr do sol. Ok, eu quero que você fale isso em inglês pra mim. Isso em inglês pra mim. Uhum. Quero que você fale isso em inglês pra mim. Where together. Oh, ué, depende do que eu for mandar aqui. Where? Mas, Where? uh, Where? where together. We together. We are together. Nós. We are together. We are Em, together. And, em, and. Ó, você. Ó, and. Muito bom. We are together and.
E the sun. And what? E o quê? E the sun. We are Singing. together and in sun. É esse que você Ah, falou nós pra mim, ó. estamos. É, Não, Caraca. Dancers. O And, sol. and E, when... na verdade, falei se, vendo o sol. E, não i. And the Ah, sun. entendi. Aí não sei se esse C tá certo. Sim! Lembra o sorrisinho de feliz? Sing! Ih, Sing! Isso, isso mesmo. isso, tô jogando o fato de ver. E sing the sun. Sing! Sing! Sing Isso, sing, sing the sun. the sun. Sing the Toma sun. cuidado para não falar sing, tá? É diferente. Olha só. Ah, Sing, I'm seeing you. I sing to you. Tá vendo? Eu canto pra você. Eu te vejo. Diferente. ok, ok. Sing the sun. The sun o quê? É isso que ele falou? É, só o sol mesmo. Eu ia covar Mas. todo o sol, mas não sabia como falar, pô, então vamos resumir pro sol. Ok. Pôr do sol. Como que você fala colocar em inglês? Pôr. Sabe como é que Poxa, fala? sei lá, poxa, não, pô, sei lá, mano. Tá, Ok. tá. A gente pode usar set. É, tá. Sabe, setar? Eu vou setar o Baron aqui pra nós. Vou setar Não, o, eu uso o bastante B. isso na programação. Então. Então você Set pode get. falar como? Get pra Sing pegar, set pra setar. sunset. Caralho. Legal, né? Ou seja, literalmente colocar o sol pra... É isso. Colocar o sol. É o ato de colocar. Ou seja, aqui você disse: We are together and seeing the sunset. Ok. Eu quero que você analise isso aqui pra mim, então. Essa frase, você usou algum conectivo? When? When? É. Tô perguntando, você usou algum conectivo? Aí você When? falou when? When é isso aqui? Wendy. Ó, when. Ah, and. When. And. 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 Bom, And. and. Isso aí é o conectivo. Caso esse conectivo ele faz o quê? Ah, ele soma as coisas, né? Ele junta, ele dá razão pelo. Ok, então. Ele complementa. Então ele vai adicionar, ele vai complementar, né? Alguma coisa. Muito bom. Ok, legal. We are together. Significa nós estamos juntos, né? Ok. Uhum. Seeing the sunset. Seeing the sunset. Ok, legal. Então nós estamos juntos vendo o pôr do sol. Eu quero que você, em vez de falar we are, eu quero que você use isso daqui pra mim. Ok, eu vou facilitar. Together e. Eu quero que você faça isso aqui, ó. Us. Quero que você use us nessa frase. Together. Us. Hum. Together us. Ok, together us e o que mais? Together Ah, us. Ih, tá correto. Together us. Pode us. continuar. Sunset. Together us. O que mais? Sunset. In Together, sunset. together us in sunset. É. Together us in sunset. Together. Us. Sunset direto. Você quis falar together us in sunset. Vamos. Assim, é que assim, Aí. together in sunset faria mais sentido que together us in sunset. O que acontece? Ela não tá gramaticalmente correta.
Assim, você poderia falar assim, ó. Us together in the sunset. Us together seeing the sunset. Ou seja, tu tá falando nós juntos vendo o pôr do sol, literalmente. Us together seeing the É, sunset. Mas tu falou together us. Together us in the sunset. In tá errado. Nesse caso aqui. ok. Ah, legal. Então seria, no caso, together us in the sunset. Poderia falar, né? Ou se você queria, no caso, pôr uma frase que você não tem que usar o us, você tem que usar o we are. We are together and seeing the sunset. Legal. Muito bom. Muito bom. Tô gostando de ver. Certo, então eu vou mostrar aqui pra você a última imagem. E eu quero que você me diga o que você vê dela. Quero que você descreva essa frase. E no meio da sua, no caso, explicação sobre a imagem, eu quero que você use pelo menos algum desses sujeitos aqui. Então vamos lá. Ai, meu, doidona. É, né? Bem doidona. Alegria. Nada. Me. You. Then. Uhum. Ah. Pô, cara. É bem difícil essa aqui. She. Did. Me. She. hum, She. Did. Look at me. Usar tudo? Ah, pera aí, eu vou botar mais, pô. É isso, a gente vai escrever um livro aqui. Não, eu quero ver você praticando, pô. Você tá aqui pra praticar. Isso Ah, tu mesmo. quer que eu use tudo numa frase? Não, não numa frase. Não precisa numa frase. Velho. Mas se Pô, você conseguir, porra, bicho, eu vou te dar os parabéns. Vou te dar os parabéns se tu conseguir. De eu tô verdade. pensando em colocar as três. Eu tô vendo o cara colocando mais coisa. Falei, uai. Não, não. Pode fazer uma de É, cada um, não tem problema. Só quero que você e, use. e ó, she diz, look at me. She this look at me, ok. Então você falou, she this look at me. Yes, look at me. É isso que você falou? Então no caso. Yeah. Ok, então vamos lá. Qual que é o erro aqui? O she. O she, quando que a gente usa? O she, ele faz parte do que mesmo? Ele faz parte do I, do you, do he, do she, do it. Ele faz parte dessa parte. Ou seja, essa primeira parte da tabela é quando a gente usa o quê? O verbo. É quando a gente conjuga. O this é um verbo? Isso é um verbo? This é um Não. verbo? Isso é um verbo? Não. Esse é o primeiro erro. O Então segundo. ela diz looking at me. No caso, você falou his. She diz looking at me. Ah, Olhando. no caso você falou his, assim, his. Não, continuei com she, mas em vez de look, eu só troquei Ah, pra looking. entendi. Eu só meio olhar em um verbo. She's looking at me. Looking, yeah, at me. Ok, mas o problema é que você tá usando she aqui. Quero algum desses. His, her, me, your e them. Olha o me aí no final, pô. Ah! Mas você usou o me no final. Esse é o problema. Um problem. Só que nesse caso. Só que nesse caso é um pouquinho diferente. O que que acontece? She's looking at. At who? At me. Certo? No caso, o que que ocorre? Há, no caso, uma posse de olhar aqui. Há a posse de olhar pra ti. Então é por isso que você usa o me aqui. Certo?
Mesmo que aqui não tenha um substantivo, no caso você tem a posse do olhar dela, então tá totalmente correto. She's looking at me. She's staring at me. Ou seja, quando é algo at you, no caso, né? Você at, ou seja, esse at vai ser a posse, entende? Esse vai ser a posse aqui. Talvez você estranhe isso, mas esse at, ele é quem que vai dar a posse. O que que acontece? O at, ele tem alguns significados um pouco distantes, mas no geral ele indica tempo específico ou um lugar, certo? No geral. Então aqui Ah, ele tá indicando no caso, entendeu? Por isso que você tá indicando, no caso, aqui ele indica a posse do olhar dela, entendeu? Então é como se falasse looking where? Looking at who? At me. I am looking. Tá correto, entende? É isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Você foi além. Você foi além. You got beyond, man. Beyond. Foi bem, foi bem. Ok, então. Não era necessariamente do jeito que eu tava esperando, mas tá correto. Próximo. Ah, vamos ver. Vamos na ordem aqui em quiz. É, começar uma mulher, cara. Já deu um erro aí, né? Ah, here, é, looking for woman. Ah, his ou her? Isso. Ah, boa. His. Opa, que eu botei his. Looking. Assim? Ah, oh, he's deep looking. Então, temos um problema. Temos um problema. Você tá pensando nisso aqui, ó. Tá pensando nisso aqui, ó. Tá pensando no he, apóstrofe s. Lembra o que eu te falei? His é diferente de he is. Ele é diferente. Por quê? Porque his indica posse. Mas o he Peraí, is, ele indica que ele é. Olha só, ele é dele. Ele é, e é esse aqui, dele. Ele é dele. Entende a diferença? Ou seja, um é ele é e o outro é dele. Essa é a diferença. Por isso que tu não pode usar da mesma forma. E outra, quando você colocou aqui, você botou no caso que his, e aí você indicou o que, que ele parece, né? No caso, o que, que é dele? He's looking. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá? Esse é o segundo problema que tem. Era uma outra frase. quando tem. Ó, não tem, na real, né? Não tem? Ah, she. Is her. Your. Ah, with. Understand, understand. Ah, ai, é, é assim. Como é que fala? É assim. É assim? Depende, como que você fala é assim? Como fala assim? Assim? É, Também depende, tem vários jeitos de falar assim. é It, assim que ela fica quando está olhando. that's how. Aí. Ou você pode falar that's how, aí depois it is, that's how it is. Ou seja, é como é. Mas se você falar that's how, já é entendível. That's how. Ou também você pode falar it's like this. Depende do que você quer. Eu dei dois exemplos aí. Hum, tá.
Putz, imposto, né? Ah, loca. Why? Sh I looking for I looking somebody. Nossa, eu nem sei o que eu tô falando. I looking, I see you. I see you. Você quer dizer your? I see your? Não, eu tá fácil, deixa, eu tô tentando colocar só isso. Hum, I looking. Smile is me. Ok. Você pode repetir o que você falou? Smile for me. For it. For his? É, Hum. É isso que você falou então, né? é. E, Smile for it. aí você falou no caso. She is smile. Como é que é? She's smile for his? Só smile for it, na real. Ah, E pra ele. entendi. Nesse caso, o que acontece? Smile. Ih, caramba, o que tá acontecendo? Smiling. Smiling for his. Yes. For his. O que acontece? Primeiro erro. It's. Eu não sei se você chegou a falar isso, mas é. No caso tem it's. It's smiling for. Não pode ser his. Tá? Tem que ser him. Por que que acontece? O que acontece? Eu acho que você pensou muito no she's looking at me. Talvez. Mas a propriedade que o me tem e a propriedade que o he tem são diferentes. O que que ocorre? O him, ele vai ter uma propriedade mais no sentido de quê? Ah, no caso, ou um sentido mais pessoal, mais para objeto, entende? Então, o him, ele tem a mesma graça que o he, né? Ele tem a mesma ideia que o he, porém a ideia que difere ambos é que o him você utiliza quando não for conjugar verbo, né? No caso, quando o sujeito não for conjugar verbo. E o he você usa quando conjugar verbo. Então, você não pode usar o his. Por quê? Porque o his, ele é diferente desses dois. O his, na verdade, você vai usar quando você quiser falar dele. Então, aqui é como se você falasse... Um, está sorrindo para dele. Concorda comigo que fica estranho? Está sorrindo para dele? E this with him his. Um, perdão, tu pode falar de novo? She She is is... she this she this She this... não, É peraí, isso? não. She this Certeza? não. Você quis falar É, she is? Você quis falar não, she is, talvez? não. Ela é? É Ela porque está. eu percebo que você usa muito isso, sujeito mais this. Mas o que acontece? Isso Ela não está. existe. Isso não existe, tá? Não existe. Ela está. Star? Está. Star é estrela. Não, está. Start. Ah, está. Não, português. Está. É. O está, no caso, ele é o é também. O está a gente usa o are, am e o is. Depende do sujeito. Então, she is with
É, She is. can, his, Ah, entendi. She is with. She is with, with his. with. Faltou só mais uma coisa. She is with his. Que mais? Que mais? She is Não, with she his. is, can. Então, aqui É, não tem. she Não, is, ela está lembra, there, lembra, lembra quando a can. gente usa o que que Hum, acontece? She is with his. O que acontece? She is with his é como se você falasse ela tá com ele, né? É isso que você quis dizer? Não, she is with the can, his, She's with the can. 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 Yes, With the can. Oh, como é, amigo? can. Is, não, Não? Amy. Came? Ah, entendi. Você queria falar she came with him. É assim? Não, cara, câmera. Camera. Is, câmera, né? Aí fodeu. Camera. She is it camera. Não, she is it our camera his. It are camera. Você falou she is it. Ok, então vamos lá. She is it. Aí depois camera. Não, Você falou she isso? is if She is if. with Ah, entendi. Então seria she is with. isso a She is with our. câmera. Não, Entendi. Você queria falar our, assim? Our. não, a. Só our. Air, our. Isso, cara, só a, cara. Just Ah, the R. entendi. She's with a. She's with a. Não, porra. She's it with With. our camera She's with. his. Isso. She's with a. Isso mesmo. She's with a camera. Que mais? His. Entendi. Esse foi seu erro. X. O que que acontece? Quando você usa isso daqui com his, fica muito estranho. São pouquíssimos os casos que tu vai usar o his como possessive case. Tu vai usar muito mais ele como caso possessivo. Nesse caso, tu não usa ele como possessive case. Vou te explicar o porquê. Por quê? Se você chega e fala she is, tá correto. She is with a. Está totalmente correto. Ela está com uma. She's with a camera. Totalmente correto. Aqui você usou o a em vez do n, né? Porque no caso, camera começa com C e C é uma consoante. E eu não sei se já te falaram a regrinha, mas basicamente a regrinha é o seguinte: a regrinha é que quando se usa consoante, você usa o A. E quando se usa vogal, você usa o N, Ah, tá? picotando. Tá picotando? Aham. Como assim? Não, agora voltou, mas tava picotando. Tipo, você Tá, falava e partes não vinham. Mas agora tá indo, tá indo. tá em certeza? Agora tá dando eco. Pronto, e agora? De boa. Ok, né? Eu sei, porque eu controlo o eco. Eu posso fazer. Assim, tá vendo? Eu controlo o eco. É um daqueles poderes inúteis, né? Pois é. O super-herói com poderes inúteis. Pois é, né, mano? O homem que controla o eco. Eco. Maniac. É o Liga das Lendas. Ah, bom, então, você, até aqui, she is with a. Tá totalmente correto. She's with a. She's with what? She's with a camera. Só isso já teria correto. Mas, se você quisesse falar que ela tava com a câmera dele, tu não poderia falar camera his. Tu tem que falar his camera. Ok. Tá bom? Só esse só foi erro, tá? No caso aqui, tua frase ficou perfeita. She's with a, né? She's with. Eita, poxa.
Que isso, cara? Hã? Não, cara. O quê? She Assim, é this, né, não? tá vendo? Ó, This? deixa eu te mostrar. She's with a camera. Eu vou Mas te aí, mostrar. aí tá, ela é com a câmera, não é this? Em vez de she, o que é o isso, cara? She's Não é with. this? Não! Lembra que eu falei que is with é quando você está com algo? Mas no sentido de companhia? Ah, A entendi. câmera está em minha companhia. Is with. Is with me. Ok, beleza. Entende? É nesse sentido, tá? Então o que acontece? Olha a diferença. She's with a camera. Ela está com uma câmera. She's with his camera. Agora tu perceba. Quando eu boto his aqui, eu não preciso do artigo. Eu só uso o sujeito direto. Por quê? Porque eu quero indicar posse, tá? Quando eu quero indicar posse, perdão, geralmente a gente corta, né? Quando existe ali o sujeito, quando pedem para tocar o sujeito, ou você precisa usar, aí você geralmente coloca o sujeito primeiro, depois tu coloca o objeto, né? No caso, o substantivo, para dar a posse, tá bom? Ok, alright. Muito bom. Uhum, então his também foi também. E o her? Usando essa frase aqui, como que você mutaria para her? Ahn, Hers seria. É, acho que é só trocar aí, mano. O isso por her Muito bom. vai, vai dar sentido de posse do mesmo jeito. Como que ficaria então? She is with her camera. Perfeito, perfect. Isso mesmo, she's with her camera. E se fosse them? Se fosse them, como que seria? Then, Uhum. Lembra, them, quando que a gente usa them? O them quando é não conjuga verbo. muito bom. Quando não conjuga verbo, quando tem somente objeto, né? Não o verbo. She is in camera. É, pode trocar Ó, também, mano. she's within camera. Você botou nesse sentido, né? Aham. Mas nesse caso, ahn, seria there, not them, tá bom? She's with theirs camera. Their camera, né? Isso. Their camera. É. Entende? Se você quer botar no final. O them você geralmente coloca no final. Então o que acontece? Se você quer botar them, você deveria ter botado assim. She's with. She's with the camera of them. Ou seja, ela tá com a câmera deles, entende? Então, em vez de his, você botaria um artigo of. Of. Por quê? Porque tu estaria botando uma posse. Uma posse a quem? Uma posse a eles. Ou seja, como que ficaria? She's with a camera, né? No caso, a camera of them. Certo? Seria nesse sentido. A, she's with a camera. Aí aqui no final, of them. Seria nesse sentido, tá bom? She's with a camera of them. Deles, tá bom? Joia? Ok. Alright. E se fosse por fim your, né? Por fim, É o mais your. fácil. Uhum. E como que seria? She deals with smile in your face. She's with a smile in your face. Muito bom, então ele tá com um sorriso na sua cara, né? E she's with a smile in your Ela face. está Ah, com um sorriso no she's. rosto. She's with a smile in your. Não, mas se você. Your face não Em ficou seu muito rosto. bem. Em seu rosto. Ela está com um sorriso em seu rosto. In your face. Entendi, em seu rosto. Agora entendi. Ok, isso mesmo, certo. Your face. Bom, muito bom. É que se você quisesse falar em seu rosto pra ela em si, seria she's with a smile in her face, entende? Her? Her face. Se você fala your,
é como se você falasse você, mas no sentido de É, sua. mas então, sim, Ela tá porque rindo da tua na cara. não, mas eu comecei a frase sim, tipo, com ela, falando dela. E Sim, ela eu. está com um sorriso em seu rosto. Ah, tá, é. Pode ser Entendeu? que dê entender que é no meu rosto também, né. Sim, ela pode entender isso. Então por isso que a gente fala her. A gente percebe a conexão her, she. Percebe essa conexão agora? O que acontece? O she tu vai usar por quê? Porque tem um her. Tu não vai usar o his, porque se tu quer falar de tu, tu não ter como usar o his, tu vai ter que usar o her, né? Her. Ok. Nesse sentido. Ah, Alright? she Oh, alright. She is, no, she is with your camera. she is with your camera. Ela está She com sua is câmera. She's yes, she is your camera, é isso. she's with your camera. Muito bom, she's with your camera. Perfect. Isso aí, cara. Parabéns. Indo bem, tá indo bem. Alright, Falei. essa foi a aula de hoje. Tá aí. Nice, Nice. nice class, good class. Oh, you're welcome, With you're welcome. with forever. With forever? Não, como? Como é que é como? Uau? Mas não como no sentido de pergunta. Como sempre. As always. Always? Ah, tá, always é sempre. O que É forever, acontece? Se você é fala pra tá. as always, você tá falando como sempre. Então você fala assim, ah, boa classe como sempre. Ou seja, no sentido de comum, sabe? No sentido de usual. Isso, Entende? tá. É nesse sentido, alright? Alright. O forever é mais no sentido pra sempre. Para sempre. É no sentido de para sempre, de eternidade. O Understand. as always tem um sentido mais de comum, de rotina, tá? I understand. Ah, very good. Very, very good. I'm happy to listen that. Bem, então, Improve my listening is speak. então, I am. I am. Right then. Até a próxima aula. See you next Valeu. time. See you next time. Legal, legal, legal.